Boa noite a todos. Espero que estejam todos bem. Bem-vindos à primeira live, então, aqui no LinkedIn sobre fertilidade do solo, comigo, a doutora Kelly Guerra, né? Espero como é que tá os comentários aí, pessoal. Boa noite a todos. É uma satisfação enorme estar aqui junto com vocês, né? Desculpe os poucos minutos de atraso, a gente sempre tem um problema técnico, né? Algo que a gente tem um botão que a gente clica errado, na verdade, mas enfim, fico muito feliz de estar acontecendo tudo isso essa noite. Espero que todos gostem, né? Foi feito todo um material especialmente para vocês, para a gente falar um pouco desse tema tão relevante que é a fertilidade do solo, né? Então, né, vamos começar então essa grande jornada para falar um pouco da fertilidade do solo e comentar um pouco. Desculpa a pausa aqui, eu estou com meu suporte técnico aqui, mas eles vão resolvendo ao longo da gravação. Vão mandando perguntas, pessoal, vão mandando comentários ao longo da nossa apresentação. Aí no finalzinho a gente tira um tempo para a gente dar uma olhada aí para vocês e responder algumas perguntas, fazer um bate-papo legal, tá certo? Então vamos dar início essa noite, né, ao tema tão procurado chamado fertilidade do solo, a chave para a produtividade. Como que a gente vê, por que eu dei esse nome, né? Porque hoje a gente tem vários recursos e a gente vai comentar um pouco sobre cada um deles, né? Sobre como aumentar a produtividade das safras, da lavoura, mas a gente tem um ponto muito interessante que é a fertilidade do solo, que é algo que a gente tem que ver e rever e estudar cada vez mais quais são as tecnologias voltadas para isso, né? E vamos conversando. Só um minutinho, pessoal. Enfim, né? Mais uma vez, peço desculpas pelas pausas, né? Mas eu estava com a ideia aqui da gente gravar esse evento, né? Para a gente ter futuras postagens, deixar isso, né, à disposição de vocês, mas tá um pouco complicado aqui para mim. Enfim, vamos tocar, pessoal. Eu acho que o mais importante é tá todo mundo presente aí, tá o tema na tela, então vamos iniciar. Mais uma vez, boa noite a todos, aqueles que estão chegando, aqueles que estão já preparados para a live, né? Vamos começar a falar sobre a fertilidade do solo, a chave para a produtividade, certo? Então, antes da gente entrar necessariamente na fertilidade, eu gostaria de me apresentar também para vocês em termos da minha vida profissional, né? Eu sou engenheira agrônoma, formada na Universidade Estadual de Ponta Grossa. Para quem não conhece, Ponta Grossa fica a umas 2 horas, aí, alguns quilômetros, uns 150, 120 quilômetros da capital do Paraná, que é Curitiba, né? Uma excelente universidade com bastante prestígio aqui no estado do Paraná. Na minha caminhada após a graduação, eu me formei em 2015, já logo na sequência eu entrei no meu mestrado, fiz o mestrado em agronomia também, e também fui emendando para a gente não parar nos estudos com o doutorado em agronomia, estudando sempre, enfatizando sempre os sistemas de produção, né, integrados, e principalmente, né, a minha especialidade é fertilidade do solo e nutrição de plantas, e mais especificamente a dinâmica de nutrientes no solo. Né? Com o tempo, né, vai surgindo essas novidades, né? Então foi importante para mim captar essa percepção que é necessário hoje todo profissional estudar marketing digital. Então hoje, né, eu estou no caminhamento do MBA em Marketing Digital e Analytics, certo? Especialista em uso do solo, estratégia de adubação em sistemas e manejo de sistemas sustentáveis são os temas
que eu mais trabalho hoje com o público, mais faço conteúdos, pensando no sistema de produção como um todo, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Também, né, tenho artigos técnicos científicos publicados. Para quem quiser saber mais, né, pode olhar na minha página do LinkedIn, né, vocês vão achar como Kelly Guerra, como todo mundo está aí participando, né, lá tem alguns dos artigos que eu tenho, além de outros que eu tenho publicado, de pouco em pouco vou colocando lá para vocês conhecerem. E atualmente, né, eu sou consultora técnica na empresa CGM Monitoramento Agrícola, né, onde eu faço parte de um time aí, junto com os consultores, eu faço a coordenação de uma equipe excelente que está aí a campo, fazendo monitoramento de safra e também, da minha parte, né, monitoramento da fertilidade dos solos dos nossos queridos clientes, certo? Produtora digital, hoje eu tenho alguns conteúdos dentro de páginas, né, de plataformas como Elevagro, e a página Safra Ensino, que essa nasceu aqui dentro, né? Então eu também vou mostrar um pouquinho do que é a Safra Ensino para vocês. Então vamos falar do que interessa, né? Produção de grãos e sementes. Eu trouxe do lado aqui para vocês um videozinho excelente que rodou bastante no LinkedIn sobre os maiores produtores de soja ao longo do tempo. Percebam ali que está fácil de ver os dois colocados, né? Estados Unidos e Brasil, que ao longo dos anos, como está se passando ali no vídeo, o Brasil ali ficou nessa segunda colocação durante muito tempo, ali sempre no embate com os Estados Unidos, certo? Ou seja, a soja chegou no Brasil por torno de 70 e olha aí, a partir de 2018 a gente conseguiu atingir o primeiro lugar de produtor de soja mundial, certo? Mas fica o questionamento, né? A gente tem várias instituições aí de pesquisa, a gente tem avanços fantásticos em termos, de inovação, de tecnologia, mas por que o Brasil demorou mais de 40 anos, desde a chegada da soja, para ficar em primeiro lugar? Né? Essa é uma pergunta que eu deixo aí ao longo da apresentação, que é algo para refletir. O que faltou, né, para o Brasil alcançar esse posto de primeiro lugar mais facilmente, sendo que a gente tem um Brasil aí, um país muito repleto de diferenças, né, e tudo mais, mas a gente tem um bioma, né, biomas espalhados por esse país que são excelentes para a produção, né? Moramos na terra da história de tudo que se planta dá. Então, o que faltou ao longo desses 40 anos, né? Mas, falando dos principais pontos para o crescimento da produção de grãos, isso inclui lá a pergunta, onde é que a gente foi evoluindo ao longo do tempo, a gente tem os principais pontos pensando no crescimento da produção. Entre eles, eu cito, né, o avanço da tecnologia de cultivares de alto potencial produtivo, né, tecnologias de produção de cultivos, aqui entram todos os produtos que a gente tem hoje no mercado com alta eficiência, tanto inseticidas, fungicidas, herbicidas, outros tipos. Hoje a gente trabalha aí dentro de uma área bio, né, que são os bioinsumos, que também é uma tecnologia que vem com muita força e está se mostrando com altos resultados a campo. A gente fala também de maquinário agrícola de alto desempenho. Alguns podem se perguntar, né, mas assim, o maquinário em si, ele não vai interferir durante o processo de crescimento da planta, mas é o principal que no último momento, né, que é o da colheita, após você ter feito todo um trabalho interessante ao longo do cultivo daquela lavoura, é ele que vai determinar o quanto a colheita vai ser eficiente. Eu já vi alguns casos, né, que a gente fala aí de alto investimento na lavoura, uma produção fantástica, mas que no momento da colheita faltou alguma coisa, né? Faltou um maquinário um pouco mais alta tecnologia, de maior eficiência, de menor perda de grãos. Isso é bastante interessante. A agricultura digital 4.0, né? A gente já está falando por um recurso hoje em dia que uma fala, né? Uma ideia,
um bate-papo hoje em dia chega a vários lugares do Brasil e do mundo através de recursos digitais. E esses recursos também estão a campo, né? E isso também faz com que a produção seja mais eficiente. E aí eu pergunto, né? O último ponto, que é o tema principal dessa noite, que é o manejo eficiente de solos e fertilizantes, né? Fica a pergunta: será que esse manejo realmente está sendo eficiente? Né? Quando a gente fala de manejo eficiente do solo, a gente está falando num geral, né? Nem sempre aplicar mais significa ter mais produção de grãos, e isso a gente também vai mostrar um case aí que aconteceu durante nossas viagens aí em fazendas, né? Que participaram junto com a gente ao longo dessa caminhada. Eu trouxe um desses exemplos para vocês sobre como manejar nutrientes faz uma grande diferença e que a dose, ou seja, a questão do aplicar mais para se ter mais, não é bem verdade, não. Tá? Acompanhe a gente até o final, que a gente vai mostrar isso sim para vocês. Falando de cada um desses pontos, né, puxando lá aquela época lá da graduação, né, quem não teve dificuldade na parte de genética? Só o pessoal que trabalha aí desenvolvendo esses cultivares, mas para quem foi de outra área, e isso eu me incluo, né, genética, o que a gente mais lembra é aquela fórmula muito especial de genótipo mais ambiente vai gerar o nosso fenótipo. O que é esse nosso fenótipo? Né? A expressão de todo aquele potencial que essa planta veio através, né, do DNA dela para mostrar esse alto desempenho, certo? Que isso é ligado ao genótipo dessa planta, certo? Agora, para esse fenótipo, ou seja, para aqueles potenciais produtivos aí de soja, milho, trigo, a gente aproveitar de toda a tecnologia que vem nessa semente, a gente depende de uma coisinha chamada ambiente. E dentro do nosso tema da noite, o ambiente aqui que eu estou falando é principalmente o preparo do solo. Cultivares de alto potencial produtivo exigem um solo de alto potencial de fertilidade, né? Não adianta a gente, aquela velha história, né? Não adianta a gente ter um carro importado se a gente não sabe dirigir ou não coloca, né, o combustível correto, de melhor qualidade. Ele não vai mostrar todo o potencial que ele possui. Dentro das características de planta, a gente sabe muito bem, né? Os agrônomos que estão assistindo aí de longa data sabem que o ambiente é o que mais vai influenciar dentro dessa expressão desse fenótipo, dentro dessa produção de mais de 5 quilos por hectare de soja, por exemplo, e assim sucessivamente para qualquer cultura, né? Não só as culturas de grãos, mas também as frutíferas, né? Pastagens também tem uma grande resposta à adubação, e é assim que a gente encaixa, né, as tecnologias que a gente adquire, né, que a gente investe na semente, mais um ambiente que tem esse potencial, vai gerar, então vai dar o resultado que a gente quer. Então vamos tocar aí nessa questão ambiente. Será que o meu ambiente é bem preparado para que essas cultivares apresentem esse alto potencial produtivo? Fica uma pergunta aí. Hoje também, como a gente comentou, a gente tem tecnologias de produção de cultivo, né, que é todo o sistema para aplicação de defensivo, e isso vem desde o georreferenciamento. Hoje nós temos maquinários aí, né, que apresentam para a gente uma alta eficiência de aplicação, ou seja, a tecnologia de aplicação hoje, com essa era digital, com essa era da agricultura digital 4.0, já estamos indo para 5.0 aí, é muito importante dentro desse processo de ganhos produtivos. Né? Uma planta protegida é uma planta que não tem limitações, ou seja, ela não tem impedimentos para o crescimento dela. E a gente sabe que hoje em dia esses produtos, essas tecnologias, não só a aplicação do produto em si, né, não só as composições químicas, mas como aplicar, o horário de aplicar, a questão da umidade, de vento, né, para evitar derivas, para ter o melhor aproveitamento, tudo isso hoje se engloba em grandes plataformas digitais também que auxiliam esses processos, né, via assessoramento remoto.
enfim, tudo isso vai agregar, né, ao potencial produtivo dessas culturas. Mas outra pergunta, né? Uma das coisas que, né, interferem bastante na questão da proteção das plantas é a nutrição delas, né? Também. Uma planta que é bem nutrida e que tem elementos, não só os essenciais, mas os benéficos, né? Como é o caso do silício, ela vai apresentar mais resistência ao ataque de doenças e insetos. Um grande exemplo que a gente tem na literatura é o próprio silício, né? Que uma vez que a gente faça aplicações, né, ou seja, nutra essas plantas com uma quantidade, né, de silício, e isso via alguns dos fertilizantes que possuem o silício na sua composição, a gente vai fortalecer, né, a estrutura foliar. Uma vez a gente fazendo isso, insetos eles vão ter mais dificuldade em causar danos para essas plantas, pois o silício acaba, né, formando verdadeiras barreiras, né, de proteção a essas plantas. Né? Então, a gente tem uma gama de ferramentas que a gente pode utilizar, mas a gente vê aí que sempre existe um encaixe em relação à fertilidade do solo e nutrição de plantas. Como a gente falou, maquinária agrícola de alto desempenho. Quem trabalha com maquinário agrícola, quem trabalha com esse processo de desenvolvimento de tecnologias a campo, sabe muito bem a diferença que isso faz dentro da colheita, né? A gente sabe que cada maquinário também, o desempenho dele, a qualidade da colheita, entra aí também a questão do operador, né? Lembrando sempre que também o melhor investimento que a gente faz dentro de uma propriedade agrícola também é em treinamento e capacitação de equipe, né? A gente sempre tem que ter os nossos membros da equipe aí, os nossos colaboradores sempre muito bem treinados para aproveitar o máximo, né, do que se pode oferecer dentro, né, de uma fazenda de alta tecnologia, por exemplo. Eles entenderem muito sobre o desempenho dessas máquinas, a regulagem de cada uma delas, velocidade de colheita, principalmente para quem trabalha com semente, né? Sementes, os sementeiros aí de plantão sabem muito bem a diferença que a questão da velocidade de colheita faz para a qualidade da semente, né? Evitando vários danos na semente, principalmente de impacto, né? Os danos mais severos, principalmente relacionados ao embrião da semente, a gente consegue começar a preservar a qualidade da semente dentro do processo de desenvolvimento dela, lá no processo de colheita, ou seja, regulando velocidade, preparando essa equipe, tendo o maquinário de ponta, a gente vai simplesmente continuar, ou seja, preservar a qualidade dessa semente e aproveitar mais, se for o caso de produção para grãos. É mais um ponto que vai interferir nesse processo produtivo. E como a gente está falando desde o início, a agricultura digital, né, que traz para o campo hoje inovação e desenvolvimento. Hoje a gente tem à mão aí quantas ferramentas de georreferenciamento, o próprio mapeamento da fertilidade do solo. Hoje a gente consegue aí fazer aplicações em taxa variável, né, tentando já não a palavra economizar, mas ser o mais eficiente possível, aplicando onde é realmente necessário, né? Tecnologias também como o drone, né? Essa semana mesmo eu tive a oportunidade de estar acompanhando algumas aplicações em relação a isso. E eles também hoje trabalham com a possibilidade de pulverização em um determinado milímetro de chuva, algo que, né, antes só com o pulverizador a gente não conseguia fazer essa entrada, essa aplicação com qualidade. Hoje se fala disso para a gente não perder times de aplicação. Isso tudo graças à agricultura digital, né? A gente fala aí de previsão de tempo com mais precisão, a gente pode criar ferramentas personalizadas, né? Eu já trabalhei com isso também, é muito interessante a gente ter um verdadeiro acompanhamento do que acontece na propriedade. Milímetros de chuva, incidência de pragas, tudo isso a gente consegue transformar
com banco de dados, que é outra coisa que a gente tem trabalhado muito na agricultura digital, né, e buscar essa inovação. Né? Não tem nada mais rico dentro da sua propriedade do que os dados que ela levanta. Armazenar isso, né, num banco de dados seguro e ter pessoal especializado para trabalhar com esse banco de dados, para conseguir extrair deles informações que a gente consiga cada vez mais personalizar, né, o manejo dentro da fazenda, isso fica fantástico. Né? A gente pode ter aí previsões históricas dentro da propriedade aí com esse banco de dados. Né? Eu já pude acompanhar, né, esse banco de dados com uma previsão, por exemplo, de chuva na região ali, naquele ponto específico da propriedade, e prever quando que pode chover com maior ou menor probabilidade de confiança. Isso vai ajudar a gente muito em relação ao momento de plantio, momento de aplicação, isso tudo dentro, né, de ferramentas digitais que hoje está disponível, né, em várias versões, desde o gratuito até ferramentas ultra avançadas aí para se instalar na fazenda. Né? Hoje a gente fala de BI, né, Business Intelligence. Muitas fazendas já estão trabalhando com isso, com sistemas de previsão de tomada de decisão. Isso é muito importante, né? A agricultura está evoluindo de uma maneira muito rápida, né? E todas essas ferramentas a gente pode utilizar de uma maneira extraordinária, fazendo esses processos e tendo o pessoal preparado para trabalhar com esses dados, extraindo o melhor que a propriedade pode mostrar. Ou seja, além de grãos, dados, e trabalhar com esses dados é muito importante e traz benefícios maravilhosos pela personalização desses sistemas de manejo. E como eu estava comentando, a preparação da equipe. Isso é algo que a gente tem que pôr aqui em pauta também, dentro do processo, como fertilidade do solo, a chave da produtividade, pelo conhecimento. Né? Esse gráfico traz aí uma perspectiva de 2017, onde vocês conseguem observar a diferença entre a formação inicial, ou seja, a quantidade de alunos matriculados em estudos da agronomia, né? A gente tem um pico bem grande aí em 2013, a gente atingiu quase 10 mil alunos matriculados, mas acompanha a linha abaixo, nesse verde claro, né? Esse é o índice de profissionais que, após finalizar o curso de agronomia, buscaram aprofundamento nas diferentes áreas, né? E o que acontece? Essa pequena busca sobre aprofundamentos, né, dentro da área agronômica leva a um menor desempenho desses profissionais no campo. Ou seja, ferramentas extraordinárias que a gente pode utilizar, mas hoje a gente está com o pessoal um pouco mais limitado, né? Os profissionais da agronomia, a gente tem muitos profissionais de excelência no mercado, mas também a gente ainda tem muitos que têm muita vontade, né, que querem crescer, aqueles que trabalham de forma autônoma, buscar mais clientes, retenção de clientes, e uma das coisas que pode auxiliar nesse processo é o aprofundamento. Não só também para os agrônomos, né, e profissionais da área que estão assistindo hoje, pensando no comercial, no marketing, mas também você, proprietário rural, você, administrador de fazenda, pelo aprofundamento dentro das diversas áreas da agronomia, também é possível bater lá de forma indireta na maior produção de grãos. Né? Conhecer mais o solo, conhecer mais processos de manejo, novas técnicas, vai trazer uma maior longevidade, tanto na sua carreira, quanto ganhos dentro de uma propriedade. Em cima disso, né, aproveitando o bate-papo de hoje, eu gostaria de apresentar para vocês o Safra Ensino, que hoje é uma plataforma de direcionamento para o agronegócio. Hoje a gente trabalha mais com os conteúdos,
né, em LinkedIn, Instagram, Facebook, YouTube. É algo que está começando, é algo que está nascendo hoje com vocês, né? E que vai levar, então, cursos e treinamentos ao vivo, sendo eles online ou presencial, né? Dependendo da necessidade de cada profissional ou empresa, para se tornarem líderes de sucesso, né? Conheçam o Safraensino, sigam o @Safraensino, vai ter muito conteúdo bacana, palestras como essas que começam hoje, e também aprofundamento técnico para transformar todo esse conhecimento em ganhos produtivos. Por que é importante, por que é interessante esse aprofundamento? Uma vez que o profissional ele começa a se tornar ou começa a buscar esse conhecimento dentro das áreas que ele trabalha, é possível aumentar a confiabilidade de clientes, tanto que você está conseguindo agora, ou seja, que você está prospectando, quanto a retenção daqueles que você já tem. Ter um profissional bem preparado, com um currículo interessante, que você saiba que ele realmente se aprofundou dentro dos temas que você gostaria de trabalhar, você vai passar mais confiabilidade, né? Porque passa a sensação de que está tudo certo, porque essa pessoa, esse profissional, ele sabe o que faz, né? Então, isso vem, obviamente, com a busca do conhecimento, né, em projetos e serviços, tanto para você, profissional autônomo, tanto para você, estudante da agronomia. A gente não consegue aprender tudo na graduação, já deixo o aviso, profissionais aí que estão formados sabem disso. Então, é muito importante que a gente busque mais conhecimento. Além disso, um profissional com mais conhecimento, um profissional com alto desempenho, participa de grupos de profissionais também mais especializados. Ter um network, né, ter um grupo de contatos que leve mais conhecimento e que você possa adquirir, também vão te levar a um outro patamar profissional. Né? Ter o conhecimento, ter mais conhecimento, ter conhecimento de causa é essencial para que a gente seja, que a gente possa se agrupar que a gente possa ser convidado ou entrar em grupos ainda mais especializados, com outro patamar de alto desempenho, se tornando o que eu gosto de chamar de agrônomo multifocal, aquele que tem uma visão holística, ou seja, ampla dentro do campo da agronomia e que consegue trabalhar, né, dessas formas, ou seja, consiga agir dentro de cada uma delas pelo esse aprofundamento, essa abertura de visão. E, é claro, com isso, a conquista de mais clientes, com um novo portfólio de conhecimento, ou seja, a partir de um novo conhecimento adquirido, você pode criar mais um serviço do qual você possa trabalhar, ou desenvolver cases de sucesso com técnicas avançadas, ou seja, aprimorar os serviços que você já faz. Mas vamos falar de coisa boa. O último ponto que eu coloquei como um dos pontos de maior produtividade dos grãos é exatamente esse tema: o manejo eficiente da fertilidade do solo. Por que isso é importante hoje? Veja, o solo, para a gente manejar, é aquela velha historinha do planejamento da compra do fertilizante, qual fertilizante que eu vou usar, determinar a dose, aplicar na cultura. Mas hoje, será que essa técnica que é usada há tanto tempo ainda funciona? O solo, como nós, envelhece, evolui e muda ao longo dos milhares de anos. Mas naquela superfície ali, do 0 a 15 centímetros, a gente tem grandes mudanças, né? Em um curto período de tempo. Em uma única safra, aquele pedacinho do 0,15, 0,20 centímetros do solo muda constantemente, né? E por que ele muda? Não só com o desenvolvimento das diferentes culturas, mas também com os diferentes tipos de manejo que a gente pratica, né? Muitas vezes a gente encontra propriedades que têm uma defasagem nessa questão, que aplicam muito pouco ou aplicam doses muito baixas em cima da cultura, pensando lá para frente em uma questão de economia em quilos por hectare. Assim como também a gente tem propriedades que pecam pelo excesso, né? E isso também é preocupante.
muito fertilizante, aquele acúmulo de sais naquela camada de 0 a 20 centímetros, né, aplicações de calcário, muitas vezes supercalagens, tudo isso leva ao conhecido desequilíbrio químico do solo. E isso é muito importante, né? O solo, ele trabalha dentro de um equilíbrio. A gente não pode nem deixar de fazer as nossas aplicações, dar suporte, né, para o solo, dar condições, mas também a gente não pode pecar por excessos e transformar o solo em um grande depósito de produtos, né? Isso também não é adequado, né? Para entender melhor, a gente vai falar um pouquinho sobre a formação da fertilidade natural do solo, né? Quando a gente tem lá milhares de anos atrás, a gente tem o que a gente chama de material de origem, né? São rochas que deram origem para esses solos e pelo processo de intemperização a gente tem o que? Esses solos se transformando ao longo do tempo, ou seja, pequenas plantas, conhecido como o líquen ou o próprio musgo, que a gente vê tipicamente em afloramentos de rocha, isso ao passar dos milhares de anos, ele vai se infiltrando e transformando-se em solo. Na medida que isso acontece, como mostra aqui o segundo quadro, né, a gente tem a formação da matéria orgânica, a entrada da umidade nesse solo, e esse solo começa a se transformar, ou seja, começa a tomar forma. Ali começa a aparecer já o início do processo de horizontes do solo, né? E ele vai se aprofundando. Com o aumento da matéria orgânica, o que a gente vê? A gente vê aqui uma camada ativa de solo, certo? Muito semelhante ao que a gente vai encontrar, né, nas primeiras camadas, né? E abaixo dela, logo, um horizonte rochoso, horizonte C, né? Aqui a gente chega onde está tipicamente os solos brasileiros, né? Solos muito temperizados devido às chuvas, calor, né? Frio aqui na região sul. E essas transformações do ambiente, entradas e saídas de umidade, de água, ou seja, alterações na umidade do solo, a matéria orgânica, a entrada de outras espécies, né? Um sistema radicular mais robusto, vai formando o que a gente está acostumado a ver, no caso, nas propriedades. Diferentes horizontes a serem trabalhados, né? E é aqui que a gente começa o processo da fertilidade natural do solo. Por quê? Porque a origem da fertilidade, ou seja, algumas características que a gente pode esperar de cada solo, nasce no momento que a gente determina qual material de origem, né, desse solo. Para cada região do Brasil, a gente tem diversas rochas, da qual vai dar origem a solos diferentes, né? Aqui na região sul, a gente mais trabalha por enquanto, né? Queremos conhecer mais o Brasil. A gente tem muito a formação, por exemplo, do arenito caiuá, né? Ou de grupos rochosos, como, né, o quartzo, que vai gerar um tipo de fertilidade diferente, que é o que esse processo mostra. Aquela rocha da qual se formou, iniciou o processo, ela vai dar origem a um solo com características vindas dessa rocha. Por isso que quando a gente começa o processo de mapeamento do solo, a gente começa a ver como que a gente pode trabalhar, um ponto interessante a ser visto é exatamente essa característica, ou seja, qual mineral está mais presente naquele solo, no seu solo que você trabalha. Essa informação vai me dar uma perspectiva de como que esse solo ele trabalha, né? Como que o equilíbrio químico trabalha, como que, né, o processo de equilíbrio químico eu vou trabalhar, como que a gente vai, se a gente espera, por exemplo, um solo com mais ou menos alumínio, nasce no momento que a gente consegue determinar qual é o mineral que é predominante naquele solo, né? Aqui nasce a fertilidade do solo, né? A fertilidade natural do solo. Quando a gente fala, voltando lá naquele gráfico dinâmico, quando a gente fala de países aí como os Estados Unidos, a Europa, a gente tem um processo de intemperização mais
diferente, ou seja, mais encurtado, vamos dizer assim. Devido aos períodos, principalmente de frio intenso, e principalmente quando o solo fica coberto de neve, a gente tem uma paralisação da atividade de micro-organismos, ou seja, da microbiota do solo, e esse processo de intemperismo começa a ser um pouco mais sutil, ou seja, o intemperismo naquela região, devido a essas características, ele cessa por um período e depois retorna à atividade. Isso dá uma característica para aqueles solos, de solos temperados, como a gente chama, né? E dá uma característica de ter mais nutrientes, ou seja, ele não tem uma perda muito grande de nutrientes vindos da fertilidade, ou seja, vindos daquele mineral de origem, né? São características de solos mais férteis, né, mais úmidos, por isso a gente tem, né, comparativamente com esses países, eles têm uma fertilidade natural do solo mais elevada do que no Brasil. Se a gente pega aqui no Brasil, a gente tem temperaturas elevadas, frias em alguns pontos, mas uma distribuição muito bem equilibrada, né, das diferentes estações do ano, chuvas esparsas, né, as chuvas bem distribuídas. E em algumas regiões, como é o caso do Nordeste, do Norte, a gente tem alguns períodos de escassez de chuva também, que vai dar características diferentes para esse solo. Então, assim, explicando, né, colocando tudo isso num único patamar, quando a gente fala lá em ambiente, né, para a expressão do potencial produtivo de uma cultura, tudo isso deve ser levado em conta, né? Então, é interessante a gente começar a trabalhar, começar a falar também da preparação de profissionais, como eu falei, multifocais, para que eles tenham essa visão de chegar em uma região ou qualquer região do Brasil e fazer esse reconhecimento para saber como trabalhar, né? Isso é muito interessante e traz respostas mais assertivas no momento da escolha do novo manejo. Conhecer a formação desse solo, conhecer o que esperar desse solo, do clima que engloba esse solo e preparar todo esse ambiente da melhor forma possível para que esse solo produza a melhor soja, o melhor milho, o melhor trigo, ou frutíferas, ou pastagens. A chave está no solo, né? A gente tem que preparar esse ambiente para essas culturas. Quando a gente fala em preparo, né, como está aqui a fertilidade dos solos brasileiros, a gente está falando muito desse cara aqui, que é o latossolo, cambissolos, né? A gente pode encontrar argissolos, nitossolos, né? A gente tem toda essa gama diferente de solos espalhados pelo país, né? E profissionais que trabalham desde o sul do Brasil, viajam para o norte, vão para o Grande Mato Grosso aí, e que encontra essa diversidade. Então, assim, o primeiro passo, quando a gente fala em fertilidade do solo, não é nem começar a falar primeiro em dose, em fontes, mas em reconhecer o solo que eu vou trabalhar, né? E dentro dessa grande gama, a gente também tem algo bastante interessante na literatura, que é o uso desses solos. Alguns desses solos são mais indicados para determinadas atividades agrícolas do que outros. E muitas vezes é nisso que a gente pode estar trabalhando a questão de como produzir. Eu tenho um solo com características X, né? Será que esse solo, será que um plintossolo, um litossolo, é ideal mesmo para o cultivo que eu estou esperando? Né? A produtividade que eu espero, ela vai realmente se refletir nesse solo, da forma que eu estou manejando ele? Né? Isso é interessante. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem maiores ganhos fazendo mudanças em relação ao solo que eu tenho para manejar, né? Às vezes eu tenho condições de solo, relevo de solo, que não está preparado ou que não é adequado para o cultivo de algumas culturas, mas que pode ser explorado de outras maneiras, né? É aí que a gente acerta esse conhecimento, esse mapeamento do solo, da propriedade em si, né? Outros têm grandes potenciais produtivos e são excelentes para a parte de produção agrícola, mas às vezes algum manejo não está adequado, ou
o conhecimento total da fertilidade do solo não está em 100% para que eu possa escolher o melhor manejo para ele, a melhor fonte, a melhor dose, né? Ou seja, fazer um manejo de fertilidade do solo da forma mais eficiente e mais adequada em relação ao solo que eu tenho na minha propriedade. E quando eu falo disso, de iniciar práticas agrícolas em diferentes tipos de solo, esse reconhecimento é essencial para chegar nesses processos aqui que a gente está mostrando para você nesse quadro. Ou seja, o aumento da fertilidade vai ao longo das diferentes práticas que a gente aplica nesse solo, então a gente vai melhorando ao longo do tempo. Eu sempre falo para alguns clientes que a gente trabalha lá na CGM, o pessoal da CGM, se estiver assistindo, né, fica meu agradecimento para todos aí. Mas a gente sempre comenta que a gente, para construir a fertilidade do solo, ou como hoje em dia a gente usa bastante o termo de construção de perfil do solo, a gente fala muito de diferentes práticas, ou seja, eu tenho que começar um planejamento. Né? A fertilidade do solo, infelizmente, não se muda de uma safra para outra. É algo que a gente vai praticar, ou seja, a gente tem que fazer por procedimentos e fases para atingir o máximo desse solo e, após isso, a gente conseguir manter. Né? Falando um pouco sobre isso, dentro das práticas agrícolas que a gente começa, quando a gente tem um solo que a gente fala degradado, né, e degradação tem um nível, mas vamos supor, um solo pobre hoje em nutrientes, e eu quero começar a construir a fertilidade desse solo para que ele futuramente possa me dar uma produtividade X, né, uma produtividade boa, pensando na minha propriedade, eu tenho que iniciar por práticas muito simples, né, que às vezes falta calagem, né, a fosfatagem aqui como um propósito de reposição de fósforo no solo para iniciar a disponibilidade dele, né? E correção de micronutrientes como a última etapa. A calagem, como todo mundo conhece, já é o que vai equilibrar o meio via pH do solo. Alguns lugares que eu fui, né, e que eu tive a oportunidade de falar um pouco sobre calagem e gessagem, me surpreendeu, porque em alguns lugares a prática da calagem não acontecia com uma periodicidade de pelo menos 2, 3 anos fazer a calagem novamente. Existiam solos que estavam aí sendo utilizados há mais de 8 anos, 10 anos, e a prática da calagem nunca foi feita. Então, ter um retorno desse solo, se ele não é corrigido, já começa a dificultar, né, o meu aumento de produção. Né? Visto que, se a gente for jogar, a calagem em si, ela representa aí de 3 a 5% dos custos de produção de soja, por exemplo. Mas que rendem ganhos somente com a aplicação da calagem a mais de 20, 30, alguns solos chegam a 50%, né, de ganhos com uma aplicação, ou seja, o início das práticas adequadas. Já a gessagem, existem lugares e produtores de diferentes níveis de tecnologia que nunca utilizaram gesso, não têm o conhecimento da gessagem, como usar, quando aplicar. Tudo isso vem através do conhecimento, né? Ou seja, do aprofundamento em técnicas para a construção da fertilidade do solo. A fosfatagem, isso é muito comum, esse termo em si, né? Mais nos estados aí, Mato Grosso do Sul, Goiás, ou seja, algo que é mais para o norte. Mas, quando no caso, eu falo de fosfatagem, a gente está falando de um processo de restituir o banco de fósforo existente no solo. Mas, mais adiante, a gente vai falar um pouco de um caso desses, né, que a gente fez um experimento em cima de manejo de fósforo e que rendeu bastante conhecimento e resultados muito interessantes, né? Devido à forma, ou seja, a dinâmica desse fósforo no solo. Que primeiro ele tem que ser reposto, como se fosse um banco, né? Colocando mais fósforo no solo para daí a gente entrar num equilíbrio de troca, né, entre o solo e a solução, para que efetivamente a planta tenha acesso a esse fósforo. E correção de micronutrientes,
a gente sempre trabalha como a última fase do início da construção do solo, porque primeiro você tem que ter esse solo bem preparado. E quando a gente fala de micronutrientes, eu trabalho muito com os produtores que eu conheço na questão do aumento da matéria orgânica do solo, né? Ela é a principal fonte, né, de micronutrientes no solo. Então, uma vez que a gente está fazendo a calagem, fazendo reposição de nutrientes, a gente está falando aí, passamos para outra fase, a gente está falando aí de um novo manejo, ou seja, o estabelecimento do sistema plantio direto, com os 3 princípios básicos, né? O não revolvimento no solo, a cobertura permanente desse solo, e rotação de culturas, né? Esse novo estabelecimento, ou seja, trabalhando o sistema plantio direto da forma mais fiel possível, a gente vai começar a ter um aumento de matéria orgânica, de aporte de carbono no solo. Hoje a gente, né, fazendo um parênteses, a gente tem N políticas aí sobre aporte de carbono, sobre ganhos de carbono, créditos de carbono, que é algo que está vindo aí, né? E que para conseguir alcançar todos esses méritos relacionados à sustentabilidade, tudo vem de um princípio básico, que é o estabelecimento bem feito do sistema plantio direto. Rotação de culturas, que sempre é colocado em pauta, é exatamente uma rotação que inclua plantas de cobertura também, né? Quando a gente trabalha com um sistema que vem soja, trigo somente, soja e milho, a gente está falando de sucessão de culturas. Rotação engloba mais de 3, ou seja, até, né, mais de 3, no caso 4 culturas que a gente cicla em cada talhão, certo? Então, a gente trabalha sempre com a ideia, né, e a premissa do sistema plantio direto trabalha com a ideia que uma cultura ela só vai voltar naquele mesmo talhão após 2 anos, né? E é uma das coisas que mais eu trabalho com os clientes, é a questão da planta de cobertura. Muitos ainda têm uma resistência, quando a gente fala de mix de cobertura, então é mais ainda, mas a planta de cobertura, eu sempre falo que é um investimento necessário, né? É uma forma que você está protegendo aquela tua área, conservando o solo em grande qualidade para evitar uma degradação muito maior no futuro. E isso a gente pode trabalhar ao longo de uma propriedade, colocando em cada talhão em períodos diferentes e os restantes se tornarem produtivos, com soja, milho, trigo, feijão, né? Até que a gente chega ao nível da adubação de manutenção, ou seja, esse solo está tão bem construído, está com a matéria orgânica, né, com índices excelentes, pH equilibrado, né? Eu parei de fazer aquela aplicação, né, de caderneta de cada cultura, mas eu estou pensando no sistema em si, como o que eu tenho que repor de nutriente, o que é necessário colocar. Isso a gente chega num processo em que você começa a segunda fase, que é a manutenção da fertilidade do solo, né? Quando a gente chega nesses termos, a gente já está falando aí de ciclagem de nutrientes, retenção de umidade no solo, proteção desse solo com uma camada de palhada muito excelente, estabilização do solo, né? Então ele está dentro desse processo que ele está em vias de se tornar completamente sustentável no ponto de vista da agricultura. Ou seja, quando a gente atravessa esse nível da manutenção do solo e chega num nível de restituição, né, que é um solo que está completamente fértil, ele atingiu o ápice dele, né, que é a fase 3, né, que é essa adubação de restituição. Eu só vou aplicar se for necessário, né? A gente tem casos de propriedades aqui no sul do Brasil que hoje já não precisa mais fazer aplicações de cultura de potássio, por exemplo, né? Porque o solo está rico nesse nutriente e não é necessário. As quantidades de nutriente naquele solo estão adequadas para que a cultura subsequente consiga produzir muito bem. Isso gera maior eficiência, a gente vai deixar os processos naturais do solo trabalharem, isso vai render muito mais para a planta. A gente fala de eficiência econômica, né? E a gente está falando aí de economia
quilos de soja, quilos de trigo produzido por hectare, né? E a gente vai ter um equilíbrio natural do solo, um controle da acidez, a gente vai ter os micronutrientes já em níveis mais adequados, isso naturalmente. A gente está falando de equilíbrio nutricional, de uso dos fertilizantes, eficiente dos fertilizantes, enfim, um ambiente de alto potencial produtivo. Ou seja, manejar o solo de forma adequada, entendendo que é um processo de melhoria, que a gente tem que usar diferentes técnicas para alcançar esse nível aqui, isso vai trazer também uma alta produtividade. Por isso, é uma chave, né? Saber manejar o solo também é uma chave para a alta produtividade, para o alto potencial produtivo. Aí é uma grande pergunta, né? Qual que é o manejo correto para a fertilidade do solo? Né? O manejo correto é dentro daquela perspectiva do solo que você tem. Mas em termos de fertilidade do solo, de nutrição de plantas, a gente trabalha muito com esse gráfico que vocês estão vendo. Esse é um exemplo de potássio no solo. Ou seja, a gente tem níveis que a gente pode acompanhar desse nutriente, que acompanham desde o muito baixo até o muito alto. Mas sempre lembrando, a gente tem que trabalhar, se for muito baixo, a gente não pode estar nesse nível crítico. Né? O que é o nível crítico? Tem somente o que é necessário para aquela cultura que está estabilizada naquele momento produzir. Após esse período, não tem muitas sobras, né? Só via ciclagem de nutrientes, mas é um nível crítico, né? É o mínimo que tem que ter no solo. Né? Isso é diferente para cada nutriente que a gente trabalha, certo? Então, trabalhar num conjunto em que a gente sempre esteja um pouco acima do nível crítico para garantir sempre essa ciclagem de nutrientes e um banco deles no solo é muito importante. Mas também, né, acompanhando a linha aqui, a gente tem o gráfico como rendimento relativo. Percebam que ela vem crescendo ao longo do aumento de potássio, mas a gente chega até o que a gente chama de platô aqui desse gráfico, que após um determinado nível de nutriente nesse solo, eu não tenho mais grandes ganhos em produtividade, eu não tenho mais ganhos econômicos, né, com esse maior banco desse nutriente, por exemplo, que é o potássio. Ele chega, no caso do potássio, quando ele chega a um nível aqui que ele se estabiliza, a gente tem algo que a gente chama de absorção de luxo. A planta continua absorvendo, continua retendo, mas isso não vai reverter em produtividade. Então, trabalhar nesse contexto é algo essencial para a gente ter efetivamente alto potencial produtivo, pensando não só em quilogramas por hectare, em tonelada por hectare, em sacos por hectare, né? Mas também em uso, tá? Desse nutriente de forma mais eficiente, tá certo? Por que a gente está falando tanto disso, de aplicação e tudo mais? Produtores que o digam, né? Hoje em dia a gente tem uma sazonalidade, né? Uma variação muito grande do custo de fertilizantes, né? Principalmente após a gente passar aí por ciclos enormes, né? De pandemia, de agora a guerra da Ucrânia, ou seja, o mundo em si está passando por diversas modificações. E dentro disso, quem é dono das maiores minas de para fertilizantes do mundo governa, ou seja, impera ali dentro dos custos desses insumos. E conto para vocês, né, os países que possuem, né, as maiores minas de fósforo e potássio, por exemplo, no mundo, está dentro de países muito tranquilos, né, como a Rússia, a Arábia Saudita, né? Então, assim, a gente tem as grandes minas, ou seja, a origem de todos os nossos fertilizantes em países que passam por muitos conflitos políticos, né? E isso reflete no custo desses insumos. Então, nós aqui, Brasil, que importamos a grande maioria dos nossos fertilizantes, ou seja, a gente não tem uma produção interna de fertilizantes muito grande,
a gente acaba importando todos eles. Com essa importação, a gente se torna muito vulnerável às mudanças de custo. Por isso, a importância de novos manejos, de sistemas mais eficientes, para a gente fugir dessa sazonalidade. Culturas, por exemplo, como a soja, como está colocando ali, 44%, né, da demanda, ocupam, né, 44% da demanda nacional de fertilizantes, vai todo para a soja, né? Então, assim, são culturas que a gente sabe que rende muito, rende muito na questão do mercado econômico, né, dentro desses, dentro dos grandes bancos, né, pelo mundo. Mas, uma vez que o fertilizante esteja a custos muito, que oscilam muito em altos custos, isso tudo reverte no momento da produtividade e da venda de grãos, né, o custo de produção. É isso que a gente está comentando muito hoje. Em fazendas, em propriedades com alto nível tecnológico, que já alcançaram fertilidade do solo a ponto de a gente só trabalhar com manutenção, bate muito essa questão do custo que eu estou produzindo, né? Muitas vezes o custo de produção fica diluído dentro daquele grande volume produzido e a gente não faz, que o mais importante é fazer as contas, né? Quanto que hoje está me custando produzir 1 quilo de soja? Essa é uma pergunta muito interessante e que leva a um sistema mais eficiente do uso desses fertilizantes, que leva a uma concretização desse processo de manutenção e construção da fertilidade do solo, são principalmente a evolução de custos. Um exemplo muito bom foi, por exemplo, o MAP, né, o monoamônio fosfato, que é um dos insumos bastante utilizados aqui no Brasil como fonte de nitrogênio e fósforo. Foi o fertilizante que oscilou mais, né, em 2022, certo? O custo dele, exatamente porque pegou esses períodos de pandemia, início de conflitos. Então, assim, uma fonte como essa, né, que é de fósforo e nitrogênio, a gente consegue trabalhar de outras maneiras, né? Uma coisa que está sendo muito ainda, na minha visão, pouco comentado, pouco utilizado de maneira prática, são as fontes alternativas que a gente tem, por exemplo, de fósforo, né? Elas também são algumas das fontes que a gente também pode utilizar em vias de alcançar níveis favoráveis de fósforo, certo? O cloreto de potássio trabalha dentro desse mesmo nível, ou seja, também oscila muito. Cloreto de potássio, as minas de potássio mais importantes do mundo ficam na Rússia e a gente tem outra no Canadá, né? Bateu um conflito, variação de preço. E a gente sabe muito bem o quanto a gente utiliza potássio, né, nas nossas lavouras. Então, toda essa conversa sobre o manejo de fertilidade do solo, toda essa importância em trabalhar bem, também vai refletir diretamente nessas questões econômicas, né? Saber trabalhar, saber o quanto a gente tem, reconhecer o solo, ter um raio-x do nosso solo, saber exatamente com o que a gente está trabalhando, a gente consegue trabalhar em volta dessas grandes mudanças em questão de valores de insumos mundiais. Isso também vai caber lá também para os defensivos agrícolas, para o preço de semente, né? A gente tem que trabalhar dentro dessa área e o manejo eficiente da fertilidade do solo vai refletir nessa economia e de forma não que vai reduzir produção, mas bem pelo contrário. O ganho vai continuar, mas você está manejando os nutrientes do solo de maneira diferente. Pessoal, só antes da gente continuar, no final da apresentação aqui, eu entro no chat para responder as perguntas, porque aqui para mim a tela aparece como um todo, mas minha equipe aqui de suporte, ela já passa para mim aqui qual que é a pergunta e já respondo vocês na sequência, tá bom? Como que a gente reverte tudo isso? Doutora Kelly, a gente já falou de insumos, já falou de como fazer essas práticas, como é que eu vou trabalhar dessa maneira?
Hoje, internacionalmente, né, a gente tem o IPNI, né, um parceiro muito grande aí da agricultura a nível mundial. Aqui no Brasil também a gente tem uma vertente que é o NPCT, tá? Procurem, digitem no Google aí, NPCT também é uma instituição que nasceu vinculado com o IPNI, hoje é uma forma mais independente, mas que eles trouxeram uma, uma oportunidade, ou seja, uma chave para a gente chegar no uso eficiente dos fertilizantes, certo? Também conhecido como boas práticas do uso dos fertilizantes. Como é que isso funciona? Né? Essas boas práticas, elas utilizam dessa visão holística, ou seja, depende de uma visão de um profissional multifocal, certo? Que vai olhar ambiente, questões sociais e econômicas que estão acontecendo em torno desse sistema de cultivo, certo? Buscando o quê? O momento ideal para cada aplicação de fertilizantes, né? Como que eu vou manejar? E isso também engloba as decisões do é necessário ou não aplicar, certo? Tudo vai depender do manejo que a gente está fazendo, certo? E uma vez dentro desse contexto de boas práticas ambientais, economicamente eu vou trabalhar dentro do que a gente chama de balanço de nutrientes no solo. Trabalhar com o sistema, né, como um todo, e o que uma cultura vai deixar de herança de nutrientes para outra via ciclagem de nutrientes, né, via decomposição da palhada. Tudo isso tem que ser contabilizado, né? E hoje não é contabilizado com tanta frequência. Ou seja, a gente tem uma parte orgânica desses nutrientes no solo, certo? E que não está sendo hoje em dia contabilizada da forma que deveria ser contabilizada, pensando nesse balanço de nutrientes, pensando nessa produtividade, pensando no lucro líquido. Isso vale também para as questões ambientais, ou seja, a utilização eficiente de recursos, né, energia, mão de obra, nutrientes no solo, reserva de água no solo e as questões sociais, né? Produtividade do solo entra como uma questão social, né? Hoje a gente fala muito sobre uma hashtag Soil Health pelo mundo todo, ou seja, a importância de se manter a qualidade do solo é importante não só para uma propriedade, mas para a humanidade em si, né? Da onde vem o nosso maior recurso, o maior armazenamento de água e nutrientes está hoje no solo e ele deve ser preservado. Então, para quem produz hoje, né, os agricultores aí de plantão, é muito importante olhar o solo com essa característica, né? Hoje, quem cultiva o solo, né, que é realmente o que a gente faz, né, quem cultiva o solo tem uma responsabilidade muito grande a nível social, né, porque cuida de um bem da humanidade. E outras funções vêm junto com aplicabilidades dos ecossistemas, a receita da propriedade, né, isso, o manejo do solo vai bater diretamente com os custos, né, com insumos, enfim. E para definir como que a gente trabalha dentro desse processo de boas práticas do uso de fertilizantes, a IPNI criou também um material e divulga muito a questão dos 4 Cs, né? O que esses 4 Cs? Fonte certa, dose certa, no local certo, na época certa. Isso tudo pode ser definido ao se conhecer a área que a gente vai trabalhar. Ou seja, fonte certa. Será que toda vez eu preciso usar uma fonte solúvel, muito solúvel, como é o caso do MAP, como é o caso do DAP, do superfosfato simples, do superfosfato triplo, são fontes com alta solubilidade. Será que toda vez é necessário uma fonte de alta solubilidade? Se eu for apenas repor o nutriente, será que eu não posso utilizar de algumas outras fontes alternativas, tanto minerais como pó de rocha, fosfato natural reativo, termofosfato magnesiano? Será que não era uma boa eu olhar em volta e talvez eu tenha uma oportunidade de utilizar algum resíduo orgânico? Tudo isso a gente tem que levar em conta e pode refletir diretamente na produtividade e na rentabilidade da lavoura. Dose certa. Doses muito altas prejudicam o solo. Doses muito baixas prejudicam a planta. Então, a gente tem que ter um limiar de dose. Né? Quanto que efetivamente
vamos supor, 100 quilos de superfosfato triplo realmente vai reverter para a planta dentro das características desse solo que eu trabalho. Né? Local certo. Hoje a gente fala de várias formas de aplicação. A aplicação no suco de semeadura é a mais tradicional. Mas hoje em dia também, dependendo da forma que a gente está com esse solo, dependendo da forma que a gente está trabalhando com esse solo, a gente também tem aplicações a lanço que funcionam muito bem, né? Ou as chamadas de cobertura, aplicação de cobertura, né? Então, assim, até o próprio fósforo, que é um elemento que todo mundo trabalha como uma forma muito difícil, ela pode ser usada também a lanço, dependendo de cada situação. E época certa, a gente sabe que a planta tem diferentes estágios, né? Onde elas precisam de mais ou menos nutrientes. Então, saber o momento correto de se aplicar, para não perder o time da planta e que ela possa utilizar esses nutrientes da melhor forma possível, também vai auxiliar. Então, os 4 Cs das boas práticas do uso de fertilizantes passam pela fonte certa, dose certa, local certo e época certa. Então, vamos contar para vocês, dentro desse contexto, né, de manejo do solo, de inovações, um case de sucesso que a gente pôde acompanhar em parceria com a propriedade de Arapoti, aqui no Paraná. Bastante interessante. A gente conseguiu lá instalar um experimento, então, né, visando o manejo da adubação fosfatada, né, em que a gente modificou as formas desse manejo do fósforo, ou seja, como aplicar, né? O que a gente fez, então? A gente estabeleceu uma dose única para os diferentes tratamentos, que é 120 quilos por hectare, tá? E as diferentes formas de aplicação, tá? Como que a gente trabalhou? O primeiro teste, né, o primeiro tratamento é o tratamento controle, onde, né, a visão era, durante 3 anos, a gente não realizar a aplicação de fósforo. Nenhum. Né, zero aplicação de fósforo durante esse período. O tratamento 2, ele representava uma aplicação de superfosfato triplo. 50% a lanço, 50% no suco de semeadura, mas a gente modificou outra coisa, a época. Esses 120 quilos por hectare foram aplicados todos anualmente na cultura de inverno, no momento da semeadura da cultura de inverno. O que a gente fez? A gente pegou lá a dose que era para soja, aplicou toda no momento da semeadura do trigo, e na soja não foi fósforo. Ou seja, a gente queria exatamente ver esse trabalho de ciclagem de nutrientes com a modificação da forma, ou seja, do local e da época de aplicação de fósforo. Tá? O terceiro tratamento foi 100% do fósforo a lanço. Tudo. Da mesma maneira, a dose que era para soja, aplicado totalmente a lanço na cultura do trigo, e a soja aproveitando esse processo natural da ciclagem de nutrientes. Da mesma forma, a gente teve o tratamento 4, 100% no suco, 120 quilos aplicados no momento da semeadura da cultura de inverno, e nós tínhamos outro comparativo que era o padrão da propriedade, né? Feito, então, um manejo convencional, onde era aplicado, né, 90 quilos por hectare de superfosfato triplo na soja, tá? Desculpe, a forma era superfosfato triplo, esses estão em P2O5. Então, é 90 quilos por hectare de P2O5 na forma de superfosfato triplo na soja e 30 quilos por hectare de P2O5 no trigo, tá? E o que isso deu para a gente, né? Só mostrando para vocês, então, a área de estudo, né, da aplicação de fosfatos. Mais uma vez, lembrando, a nossa forma de aplicação que a gente queria testar era tratamentos aplicados antecipadamente. Isso é uma técnica que hoje em dia vem sendo discutida, a adubação antecipada, né? Em áreas como essa, ou seja, que eu tenho um solo já sobre manutenção, 30 anos de plantio direto, alto teor de matéria orgânica, uma técnica dessa pode ter sucesso, certo? E é isso que a gente queria testar, né? Então, essa aplicação foi feita no tratamento
né, esses tratamentos foram aplicados antecipadamente na semeadura da cultura de inverno, 120 quilos aplicados todos no trigo, nas formas de 50% a lanço, 50% no suco, 100% a lanço, 100% no suco, tá? E nada de fósforo no verão. Ou seja, para a gente ver esse processo de ciclagem que um solo bem manejado, bem conservado, com alto teor de matéria orgânica, poderia propiciar, né, dentro desse sistema produtivo. Tá certo? E, lembrando, a gente tinha um controle, onde não foi aplicado nada de fósforo, e a gente tinha também o padrão da propriedade, onde era feita uma aplicação desse fósforo no trigo, outra aplicação na soja, ou seja, adubado visando a cultura e não o sistema em si. Bom, eu trouxe os resultados para vocês da safra 21-21, né, para vocês verem o que aconteceu, né, com esses diferentes tratamentos. Então, a gente tem aí o componentes de rendimento, falando da produtividade do trigo 21-21, que já passou por esse processo. Esse trigo, essa safra de trigo, ela teve, então, o solo, a fonte aplicada nos tratamentos, aqui, ó, nos tratamentos 2, 3 e 4, essa aplicação aqui, esse trigo teve os 120 quilos de P2O5 aplicados, né? Todos no trigo. Aí a gente teve o controle, que não foi aplicado nada, e o padrão, né? Que nesse momento foi aplicado 30 quilos por hectare de P2O5 no trigo, certo? O que a gente pode perceber aqui? O rendimento, ele não teve necessariamente uma diferença estatística, mas eu gosto sempre de lembrar, né, que em termos agronômicos existe uma grande diferença dos resultados estatísticos e numéricos, que é sempre importante dar uma olhada, né? Então, em termos de rendimento, não houve diferença significativa estatisticamente. Mas a gente pode comparar aqui, por exemplo, entre o 100% a lanço, né, e o padrão, né, a gente já teve 3.342 quilos por hectare, 100% a lanço de fósforo, comparados a 3.280 no padrão, certo? Ou seja, para o trigo dessa safra, a gente teve, então, que, comparado em relação à testemunha, a gente teve todos os tratamentos produzindo os mais que a testemunha, ou seja, testemunha ou controle, todos eles produziram mais, certo? Sendo o tratamento 100% a lanço e os 50% no suco e 50% a lanço, os que mais tiveram diferença aqui, né? Lógico, logo após o padrão, que foi 184 quilos a mais em relação ao controle. Mas, de todos os tratamentos, o 100% a lanço mostrou maior produção em relação ao controle, certo? Agora, se eu fizer uma comparação em relação ao que era já realizado na fazenda, né? Eu tenho aqui o 100% a lanço ainda produzindo mais do que já era realizado na propriedade. Ou seja, 62 quilos de trigo, de grãos de trigo a mais em relação ao que já era feito na propriedade. Ou seja, essa aqui, para essa produtividade, e essa aqui, mais 62 quilos produzidos a mais, com uma única mudança, né, no manejo do solo. Ou seja, aplicar 100% desse fósforo a lanço e de forma antecipada. Mas o melhor resultado, né, é o que a gente gosta de ver. E essa sobra? E a ciclagem de nutrientes? Né? Esse fósforo todo que foi aplicado lá no trigo, como é que ficou a produtividade da soja? Então, está aqui. Né? Dentro dos tratamentos e para a produtividade da soja, eu tive, né, não tive uma diferença estatística entre os rendimentos, mas em uma relação numérica, o tratamento que foi aplicado 100% do fósforo, ou seja, do P2O5, 120 quilos por hectare de P2O5, quando ele foi aplicado 100% no suco de forma antecipada,
ele rendeu mais 92 quilos de soja por hectare em relação ao tratamento que não foi aplicado nada. Agora vem uma parte bastante interessante. Em relação ao que era já feito na propriedade, que a gente chamou de padrão, né? Eu tenho uma diferença aqui desse tratamento 100% no suco de mais de 123 quilos por hectare de soja produzido em relação ao manejo que era feito na propriedade, né? Agora, se a gente for voltar rapidamente aqui na produtividade do trigo, esse tratamento, ele produziu mais 47 quilos em relação à testemunha e ficou um pouco mais ficou abaixo da relação do padrão. Mas, quando a gente pensa em soja, esse tratamento 100% da aplicação antecipada de fósforo, sendo aplicada ela no suco de semeadura, refletiu em uma produtividade da soja mais interessante do que o que era realizado na propriedade. Certo? Para os produtores também aí de sementes de plantão, né, a gente teve uma diferença também no peso de 1.000 grãos, né, em relação aos diferentes tratamentos, onde, em relação à testemunha, a testemunha produziu o grão mais pesado, né, ou seja, onde não foi aplicado absolutamente nada de fósforo durante a safra 21-22, a gente teve grãos mais pesados, né, mas como que isso é possível? Olha aqui o que eu falei das formas orgânicas trabalhando nesse solo, né? Ou seja, a gente, se eu não fiz a aplicação, não quer dizer que não tenha solo, não quer dizer que não tem fósforo num solo bem manejado. Tem sim, mas ele trabalha de forma diferente e vai buscar as formas orgânicas desse fósforo, que refletiu no maior peso, né, de 1.000 grãos, e também mais 2,5 gramas de diferença em relação ao manejo que era feito na propriedade. Está aqui a amostra de se a gente manejar um solo em busca do crescimento dessa fertilidade, construção dessa fertilidade, uma vez essa fertilidade estando estabelecida nesse solo e deixando as formas orgânicas trabalharem também, a gente tem sim uma reserva não só de fósforo, mas de outros nutrientes também crescendo no solo. Por que eu falo de outros nutrientes? Também dentro desse mesmo experimento, né, a gente fez a avaliação, por exemplo, do potássio, né, que foi aplicado normalmente, havia aplicação de cloreto de potássio nesse sistema, e que dentro dos diferentes tratamentos que a gente teve, no tratamento controle, né, ou seja, naquele que não foi feito a aplicação de fósforo no solo, a gente tem uma reserva maior de potássio. Não só com a aplicação do cloreto de potássio, né, que foi realizado, mas em relação, esses todos foram aplicados potássio também, né? Todos eles receberam aplicação de potássio, mas o tratamento controle teve uma maior reserva de potássio no solo. E tá aqui as formas orgânicas que a gente fala que tem que ser trabalhado, que tem que ter conhecimento. A gente precisa de um maior aprofundamento nisso, tá? Saturação de bases. Isso é muito importante também. Plantas, cada vez mais as cultivares estão mais exigentes. Hoje a gente trabalha aí sempre pensando na necessidade de calagem voltada, né, para a saturação por bases acima de 70%, né? E veja o que interessante, dentro de todos os tratamentos que foram realizados, e lembrando, só foi mudada a forma de fósforo no solo, né? E que refletiu em todas as outras características, todos os outros atributos. Ou seja, nesse caso, para saturação por bases, mais uma vez, olhe quem apresentou aqui a maior saturação por bases, alcançando 75%. Mais uma vez, a relação biológica, mais uma vez, o conhecimento da dinâmica do solo, né, se mostrando aqui nos resultados. Também o 100% a lanço, né, também foi um dos que mostraram uma saturação por bases quase próximo do controle, né, girou em torno de uns 70%,
Por que isso, né? Porque a aplicação 100% a lanço de um fosfato, né, no caso, o superfosfato triplo, é uma rocha, né, originado de um fosfato de cálcio, né? Então, mais uma curiosidade aí das quais a gente tem que começar a trabalhar, né? Esses fertilizantes, eles não vêm sozinhos, né? Eles vêm com outros componentes, vêm com outros elementos. Um deles é o cálcio. E está aqui a amostra de que ele também vai refletir na saturação por base. Já para o fósforo e para o carbono, os caras andam junto. O controle, né? O tratamento controle mostrou o maior teor de carbono e maior concentração de fósforo no solo. Olha a diferença aqui em relação aos demais tratamentos, né? Isso daqui é, uma vez que eu não estou fazendo aplicação de fósforo, o meu banco de fósforo armazenado na forma orgânica começa a trabalhar, né? E quando ele começa a trabalhar, quando ele entra em equilíbrio, e está aqui a amostra da maior disponibilidade desse nutriente, certo? É aqui que eu falo, mas doutora, eu não vou aplicar mais fosfato no meu solo, não. Eu estou falando que a gente pode trabalhar de uma maneira que a gente pode trabalhar num processo de reposição, de equilíbrio desse solo, né? Por quê? Porque a gente tem um suporte orgânico aqui que a gente pode explorar, entende? Então é esse ponto que eu quero trazer para vocês, né? O conhecimento da dinâmica, não só do fósforo, mas da fertilidade do solo e como que a gente pode trazer isso ao nosso favor, certo? E para fechar as dicas finais da doutora Kelly Guerra aqui, eu deixo para vocês. Principal, façam análise do solo anualmente. É bem bacana também fazer sempre após uma safra, mas pelo menos uma por ano, porque não tem como eu manejar se eu não conheço, né? Use as técnicas conservacionistas do solo, isso é uma poupança, né? Você quer produzir durante anos, né? Vamos pensar na posterioridade, na longevidade do nome da tua propriedade, na longevidade, né, da tua carreira profissional. Use técnicas conservacionistas do solo. Aplique os insumos de maneira inteligente, né? Não siga cartelinha, veja a necessidade, estude o solo, entenda como que ele trabalha, para que você realmente tenha, né, retornos também econômicos em relação à redução do uso de insumos. E principalmente consulte um bom engenheiro agrônomo ou uma boa engenheira agrônoma, né? E quando eu falo de bom engenheiro agrônomo ou engenheira agrônoma, eu estou falando lá daquela nossa conversa, mais uma vez, sobre os recursos de aperfeiçoamento profissional. Para você, empresa que tem, né, uma equipe aí vasta, principalmente do pessoal que vai a campo, que atende cliente, que está no dia a dia, treinamento de equipe, palestras sobre os assuntos principais é essencial para a gente deixar sempre uma equipe afinada para sempre saber o que está fazendo. Para você, profissional autônomo, o aperfeiçoamento, cursos, né? E também palestras e treinamentos que possa trazer para algum lugar e também para os seus próprios clientes, vai ser interessante. Conhecimento traz eficiência. Lembrando que esses cursos, palestras e treinamentos, né, em breve vai ser disponível online com abertura de turmas. Vocês podem se inscrever, fiquem ligados no @safraensino, nas páginas do LinkedIn, tanto a minha quanto do Safra, e pode ocorrer de forma presencial também, dependendo da necessidade da empresa ou do profissional. Só entrar em contato que a gente pode conversar sobre qual é a necessidade e tudo de maneira personalizada, tá bom? E a conversa, o treinamento é sempre com a gente aqui. Uma das pessoas que vai estar sempre ao lado de vocês vai ser eu, né? Então, liguem, participem, sigam nas redes sociais, que eu garanto para vocês que a gente vai ter uma troca de conhecimento muito legal. E agradeço a atenção a vocês até aqui, né, para a gente ter conversado, para a gente ter, né, trocado essa ideia, né? Vamos lá, então. Estão me avisando aqui que tem perguntas no chat, né? Vamos lá, né?
Sandro Oliveira de Paula, gerente agrícola. Oi, Sandro. Tudo jóia? O Sandro está perguntando: o uso de remineralizadores de solos no manejo do solo, a doutora tem a dizer do uso, principalmente quando a gente está falando de eucalipto, tem resultados fantásticos, né, dentro de artigos e outros conhecimentos que eu já pude trabalhar também. Os remineralizadores, desculpa, gente, é um trava-língua, né? Como também o fosfato natural reativo, que entra dentro desse processo de rochas, são excelentes no uso, né, para floresta, no uso da silvicultura. Né? Traz resultados muito interessantes. Né? Tem trabalhos aí que falam no início do desenvolvimento do eucalipto, né, como um retorno bastante interessante, um up durante o crescimento, né, porque, por exemplo, fosfato natural reativo vai fornecer mais energia para sua planta, vai tornar ela mais vigorosa e vai dar um aceleramento aí desse processo do crescimento inicial do eucalipto. Indico muito. Alcides Emanuel Rodrigues, boa noite. Ele fala, fale mais do uso correto do gesso, por favor. O gesso, lembrando sempre, gesso, ele não é corretor de pH, tá, pessoal? O gesso, ele está classificado pela nossa legislação como um condicionador do solo. O que é o condicionador? Ele melhora o ambiente radicular. Ele ajuda na construção do perfil do solo. Né? Essa é a função do gesso. É um material extremamente interessante, né? Que vai fazer o quê? Em solos que eu tenho a saturação por alumínio muito próximo da superfície, ou até mesmo na superfície, é esse condicionador de solo, é o gesso que pode auxiliar você em reduzir e mandar para baixo esse alumínio, certo? Dentro do processo químico que acontece, né? Porque o gesso é um sulfato de cálcio. O sulfato é responsável por reduzir esse alumínio, ou seja, para mandar ele para profundidade, e ainda de sobra vem aquele cálcio ali para melhorar ainda mais a tua saturação, certo? Então, como diria, aproveitando a primeira pergunta, junta com a segunda, a gente tem alternativas muito interessantes hoje no mercado, com preços bem competitivos, que a gente pode utilizar. Muitas vezes o que falta para a gente é esse conhecimento, essa relação de o que eu posso, o que eu não posso usar. Será que eu posso, né, entrar dentro de uma outra gama, fazer um outro tipo de manejo, utilizando recursos como o gesso, como os pó de rocha, né? E tem vários, né, que a gente pode utilizar no mercado, mas voltamos àquela linha. É necessário o profissional conhecer as diferentes fontes que a gente tem hoje no mercado e entender bem em que situação eu posso usar, né? Em que solos, como que a gente pode trabalhar com esses solos, né? Fazer aquele raio-x que eu chamo sempre, fazer o reconhecimento do solo, quais são as características dele, para poder indicar o melhor manejo. E dentro disso, o gesso e os remineralizadores entram como também fontes e oportunidades chaves para a gente fazer essas mudanças e que vão refletir no processo de ganho econômico, ou seja, quilos de grãos produzidos por reais, né, investidos ali. Né? Essas fontes têm valores realmente fantásticos, né, no mercado, funcionam muito bem. Também é possível hoje fazer manejos, né, em que a gente pode utilizar duas fontes diferentes, não uma só. Né? Às vezes eu já trabalhei com algumas oportunidades em que a gente pode fazer uma junção de uma porcentagem do nutriente no suco de semeadura com uma fonte solúvel e o restante a lanço com um remineralizador, por exemplo. Né? A gente tem a chance de trabalhar de diversas formas em busca das grandes oportunidades, ou seja, de uma produtividade alta, né? De a gente conseguir atingir o máximo potencial produtivo das plantas, certo? E de uma maneira que eu tenha um retorno econômico interessante. Mas para isso é necessário essa abertura, né, de conhecimento, de visão, para que a gente possa começar a trabalhar com esses diferentes manejos.
né? Trabalhos não faltam, mas muitas vezes eu vejo uma necessidade dessa aproximação entre pesquisa e técnica. Eu, como doutora em agronomia, né, e um dos meus sonhos é isso, através do Safra Ensino, é trazer esse conhecimento de qualidade que está lá nos artigos científicos, com uma determinada tipo de leitura, para dentro do conhecimento técnico, para dentro do bate-papo com o produtor, para a gente poder mostrar isso de uma maneira diferente. Pessoal, quem for ter dúvidas, a gente tem uns minutinhos aqui, né? Se vocês quiserem mandar perguntas, sugestões, né? Saber mais sobre qualquer outro tema, pode falar com a gente aqui, mandar ainda enquanto a gente tem mais um tempinho aí dentro da live, mas também se for surgindo dúvidas,